E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um movimento que poucos esperavam, o Fluminense agitou os bastidores do futebol internacional ao demonstrar forte interesse na contratação de Cláudio Echeverri, a jovem promessa argentina que atualmente pertence ao Manchester City. A informação já começa a repercutir entre torcedores e especialistas, dando o tom de uma possível novela que pode incendiar o mercado de transferências nas próximas semanas. Cláudio Echeverri, de apenas 18 anos, é considerado uma das maiores promessas do futebol sul-americano dos últimos tempos. Revelado pelo River Plate, o meia ganhou notoriedade ao brilhar com a camisa da Argentina no Mundial Sub-17, chamando a atenção de gigantes europeus. Não por acaso, foi contratado pelo poderoso Manchester City no início de 2024, mas ainda sem estrear pela equipe principal. Fontes próximas à diretoria do Fluminense indicam que Renato Gaúcho enxerga em Echeverri o nome ideal para substituir João Arias, que pode estar de saída ao final da temporada. O técnico vê no argentino uma peça-chave para rejuvenescer o meio-campo tricolor sem perder qualidade técnica e criatividade. Apesar de o Manchester City ser conhecido por dificultar a liberação de seus talentos, o clube inglês estaria disposto a ouvir propostas pelo jovem, especialmente em um empréstimo com cláusula de compra futura. A ideia seria permitir que Echeverri ganhasse mais rodagem em um cenário competitivo, algo que a elite europeia ainda não pode oferecer com frequência. Internamente, o Fluminense trabalha com discrição, mas há otimismo nos bastidores. A boa relação da diretoria tricolor com empresários argentinos e com o próprio staff do jogador é vista como um trunfo importante. Echeverri, inclusive, teria sido sondado diretamente por representantes ligados ao clube carioca. Outro ponto que pesa a favor do Fluminense é a proposta esportiva. Com uma vaga na Libertadores e um projeto sólido de futebol, o tricolor das Laranjeiras se tornou um destino cada vez mais atrativo para jovens talentos que desejam protagonismo. Casos recentes como os de Cano, Ganso e até mesmo Marcelo mostram que o clube vem combinando experiência e juventude com maestria. O nome de Echeverri já circula entre os conselheiros do clube. Segundo apurações, o presidente Mário Bittencourt está pessoalmente envolvido nas conversas. O dirigente entende que o investimento seria ousado, mas que o retorno técnico e, futuramente, financeiro poderia ser gigantesco. Nas redes sociais, a torcida tricolor rapidamente abraçou a ideia. Perfis influentes já começaram campanhas com mensagens como #Echeverrinoflu e montagens do craque com a camisa grená, verde e branca viralizaram. O engajamento é visto como combustível para a diretoria avançar nas tratativas. Apesar do interesse firme do Fluminense, a operação ainda depende de diversos fatores: a vontade do jogador, o aval do Manchester City, claro, a engenharia financeira que o clube brasileiro será capaz de apresentar. Ainda assim, os primeiros contatos foram considerados promissores. Echeverri, por sua vez, estaria animado com a possibilidade de jogar no Brasil, país onde muitos argentinos consagraram-se antes de voltar à Europa mais maduros. O meia, inclusive, teria sido aconselhado por compatriotas que atuaram no futebol brasileiro, como D'Alessandro e Montilo, sobre o potencial do projeto tricolor. A possibilidade de atuar sob o comando de Renato Gaúcho também agrada. Conhecido por lapidar jovens talentos ofensivos e oferecer liberdade criativa, o treinador é visto como peça-chave para convencer o argentino de que o Fluminense é o lugar certo para dar um salto na carreira. Nos bastidores do Manchester City, a negociação não é descartada. Com um elenco recheado de estrelas, a comissão técnica inglesa entende que minutos em campo para Echeverri nesta temporada serão escassos, o que torna um empréstimo estratégico algo viável, principalmente para um clube competitivo como o Flu. Especialistas de mercado consideram o movimento ousado, mas coerente. Em tempos de euro em alta e valorização de jovens sul-americanos, investir em talentos como Echeverri é visto como uma aposta de alto risco, mas também de alta recompensa, especialmente se o jogador explodir no cenário continental. Enquanto isso, o Fluminense segue em ritmo acelerado nos bastidores. A ideia é concluir as tratativas antes da janela de transferências do meio do ano, aproveitando o momento de indefinição sobre o futuro de Echeverri no City.
A novela está apenas começando, mas promete fortes emoções para os tricolores. Se confirmada, a contratação de Cláudio Echeverri poderá marcar um novo capítulo na história recente do Fluminense, o de um clube que sonha alto, ousa e mostra ao mundo que também sabe disputar grandes talentos com gigantes europeus. E para a torcida, já fica o gostinho, será que vem mesmo? Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Cláudio Echeverri é um jogador que, apesar da pouca idade, já demonstra uma personalidade forte dentro de campo. Conhecido por sua liderança nas categorias de base da seleção argentina, o meia combina talento com atitude, não se escondendo nos momentos decisivos. Sua postura destemida, aliada à qualidade técnica apurada, o torna um jogador diferenciado, capaz de assumir responsabilidades mesmo em jogos de alto nível. No aspecto técnico, Echeverri se destaca pela visão de jogo, passes precisos e capacidade de quebrar linhas com dribles curtos e inteligentes. Ele também possui um ótimo chute de média distância, algo que poderia ser muito bem explorado por Renato Gaúcho em um esquema que valoriza jogadores criativos no setor ofensivo. Seu estilo lembra o de grandes meias sul-americanos que marcaram época, com a vantagem de ter uma mentalidade moderna e foco em evolução constante. O Fluminense, que busca manter sua competitividade em torneios como a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil, pode encontrar em Echeverri uma peça-chave para elevar o nível técnico do elenco. Sua chegada traria frescor ao meio-campo tricolor e aumentaria as opções táticas da equipe, principalmente nos momentos em que for necessário furar defesas fechadas ou acelerar o ritmo do jogo. Além disso, sua personalidade ambiciosa e foco em alcançar o sucesso tornam um atleta perfeitamente alinhado com o atual projeto do Fluminense, que busca não apenas títulos, mas também protagonismo continental. Echeverri quer ser mais do que uma promessa, ele quer fazer história. E fazer isso vestindo a camisa tricolor seria um marco tanto para ele quanto para o clube. Por fim, sua presença no elenco serviria de motivação para os jovens das categorias de base do Fluminense, que viriam em Echeverri um espelho de coragem e determinação. A mescla entre juventude promissora e nomes experientes como Marcelo e Felipe Melo pode criar um ambiente vencedor, onde talentos são valorizados e transformados em conquistas. Para o torcedor tricolor, a possível chegada de Echeverri é mais do que um reforço, é um sinal de que o Fluminense continua sonhando grande. Cláudio Echeverri viveu uma verdadeira montanha-russa emocional durante a temporada 2023-2024. Depois de encantar o mundo com atuações brilhantes pelo River Plate e pela seleção argentina sub-17, o jovem prodígio chamou a atenção do Manchester City, um dos clubes mais poderosos do futebol mundial. Sua transferência para a Inglaterra foi celebrada como o início de uma nova era, mas também trouxe consigo o peso de expectativas gigantescas para um jogador ainda em formação. A adaptação à Europa, como para muitos sul-americanos, não foi fácil. Echeverri encontrou pela frente um elenco estrelado e altamente competitivo, onde cada minuto em campo precisava ser conquistado com suor e paciência. Mesmo assim, o argentino mostrou personalidade nos treinamentos, chamando a atenção da comissão técnica e se destacando nos jogos das equipes de base e em amistosos internos. Não faltaram elogios à sua postura e talento, mesmo que as oportunidades no time principal ainda fossem escassas. Mas foi justamente nos bastidores que Echeverri deu a maior prova de maturidade. Longe da zona de conforto, longe da família, ele manteve o foco, seguiu treinando intensamente e se recusou a ser apenas mais um jovem contratado por um gigante europeu. Sua resiliência diante dos obstáculos e sua vontade de jogar com regularidade o levaram a considerar um novo desafio, retornar à América do Sul por um período, com o objetivo de ganhar minutos, confiança e protagonismo. É aí que entra o Fluminense. Um clube com história, camisa pesada e um projeto esportivo sólido, onde Echeverri poderia não apenas jogar, mas brilhar. Sua chegada ao tricolor pode representar muito mais do que uma simples contratação, seria a fusão perfeita entre um talento em ascensão e um clube em busca de grandes conquistas. A energia da torcida, a estrutura oferecida e a experiência de nomes como Marcelo e Renato Gaúcho poderiam oferecer o ambiente ideal para que o argentino alcance o próximo nível.
Para o Fluminense, a possível vinda de Cláudio Echeverri representa mais que uma ousadia no mercado, é uma afirmação de que o clube está disposto a olhar para o futuro com ambição. Um talento como o de Echeverri pode ser o diferencial em jogos grandes, o jogador capaz de decidir partidas e liderar a equipe rumo a títulos históricos. E para o torcedor tricolor, seria o privilégio de ver nascer, bem diante de seus olhos, uma estrela que pode iluminar as Laranjeiras por muito tempo ou deixar seu brilho eterno em uma trajetória inesquecível. E você, torcedor tricolor, o que acha dessa possível chegada de Cláudio Echeverri ao Fluminense? Acredita que o jovem argentino tem tudo para vestir o manto com personalidade e escrever seu nome na história do clube? Estamos falando de um jogador que, mesmo tão novo, já mostrou talento de sobra para decidir partidas e assumir protagonismo. Imagina ele soltando sua canhota no Maracanã lotado, recebendo passes de Ganso ou tabelando com Marcelo. É de arrepiar só de pensar. Queremos saber, qual seria sua expectativa para o desempenho de Echeverri no Flu? Você acha que ele pode ser a peça que falta para conquistarmos a tão sonhada Libertadores ou até mesmo o Brasileirão? Deixe sua opinião, compartilhe com os amigos e entre nesse debate com a nação tricolor. O futuro está se desenhando, e talvez ele esteja chegando da Argentina com uma bagagem cheia de talento e sonhos para realizar nas Laranjeiras. Vamos juntos nessa? Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.